Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, tudo bem? Carlos Ribeiro novamente no programa Fofoca do Bem, trazendo mais um episódio relacionado à espiritualidade. Todas as semanas estamos aqui no canal do YouTube e agora tem uma novidade. Estamos também na plataforma da iTunes e também Podmastic. É uma plataforma onde você pode baixar lá o nosso podcast e guardar para ouvir quantas vezes assim eu quiser. Vamos falar de um assunto aqui até um pouco também polêmico. Aliás, acho que quase todos os assuntos, quando as pessoas não têm o conhecimento, se torna até duvidoso, se torna até curioso para aquelas pessoas que não têm contato com a espiritualidade. Mas como os assuntos relacionados ao mundo espiritual é extenso, e que realmente cheguei à conclusão depois de alguns anos que transforma nossas vidas e para melhor, dependendo de como você utiliza esses estudos. Então eu resolvi repassar através desses programas que já estamos 16º. É com muita alegria repassar através dos ensinamentos de Mokichi Okada tudo aquilo que aprendi e venho aprendendo ainda, para que vocês possam tomar conhecimento e o melhor, para que vocês possam aplicar no seu dia a dia, para que vocês possam também resolver seus problemas, tanto relacionado às doenças, sim, aos conflitos, aos problemas financeiros. E o título de hoje é Como Acabar com os Crimes. Foi escrito em 25 de julho de 1951, tirado do livro O Alicerce do Paraíso, volume 5. Dentre os crimes cometidos ultimamente, os mais graves são os crimes praticados por indivíduos que, para roubar uma pequena soma em dinheiro, não hesitam em tirar a vida de seu semelhante. Para eles, isso é mais simples do que matar um cão. Quando analiso esse tipo de pessoa, fico pasmado com sua estupidez, inconcebível no meio do senso comum. Que situação tenebrosa! Tais indivíduos não pensam no sofrimento da vítima e de seus familiares. Além disso, não passa pela cabeça que, no caso de serem presos, a pena de morte seria fatal, ou que, na melhor das hipóteses, não escaparia à prisão perpétua. O assunto, olha que ele escreveu nos anos de 1951. Se você analisar nos tempos de hoje, não mudou nada, né? Os crimes que assistimos aí nas mídias, principalmente em relação a roubo, às vezes o indivíduo tira a vida do outro, um simples objeto, às vezes nem consegue roubar e assim mesmo consegue tirar a vida da pessoa. Engraçado, naquele momento elas não pensam em suas vidas e também não pensam nos familiares daquela pessoa que ela tirou a vida. E aqui também fala, naquela época, eu acho que no Japão existia pena de morte, como existe hoje nos Estados Unidos, né, da América do Norte, a pena de morte, ou se não, a prisão perpétua. Então esses indivíduos, naquele exato momento, eles o que menos passam pela cabeça dele é o que vai acontecer depois. Então, continuando aqui,
Seja como for, com uma vida pela frente, eles não poderiam mais integrar a sociedade e estariam jogando fora a sua própria existência. Esse é um pensamento que deveria ocorrer-lhes, mas parece que tal não acontece, o que revela um estado psicológico realmente de se estranhar. Os atos dessas criaturas estão à mercê dos seus instintos e não passam de satisfações momentâneas. Seu objetivo é divertir-se por curto espaço de tempo. Uma vez que terão de pagar bem alto, um prejuízo talvez dezenas ou centenas de vezes maior do que o lucro obtido, não podemos considerá-las como seres humanos. São exatamente como quadrúpedes, as pessoas de 4 pés. Como todos sabem, não tem nenhuma percepção para ver que, após o crime, poderão ser condenados à morte. Por isso mesmo é difícil lidar-se com elas. Nesse parágrafo que eu acabei de falar agora, se parece um estado psicológico fora do normal quando a pessoa reage assim, até comparado com um animal quadrúpede. Não consegue imaginar o prejuízo que eles trazem para suas próprias vidas, encurtando a sua existência. Também passam pela sua cabeça naquele exato momento e rápida a satisfação. Continuando aqui, mais um parágrafo. Com base no que acabamos de dizer, talvez se pense que não há uma explicação para os crimes, mas na realidade eles são perfeitamente explicáveis. Do ponto de vista espiritual, podemos compreendê-los muito bem. Segundo os ensinamentos de nossa igreja, o homem possui 3 espíritos: o espírito primordial, atribuído por Deus, o espírito guardião, escolhido entre os ancestrais, e o espírito secundário, responsável especialmente pelos desejos físicos e seculares do homem. Naturalmente, o espírito primordial é a fonte dos bons sentimentos, e o espírito guardião incentiva a pessoa para o bem. Quando o espírito secundário predomina, quem está dominando é o quadrúpede. Por isso, embora tenha aparência humana, a pessoa torna-se semelhante ao animal. Nesta circunstância, não se justifica o sentimento de pena ou compaixão. Ela demonstra caráter perverso do princípio ao fim. Bom, como foi dito agora há pouco nesse ensinamento, está tudo baseado pelo lado espiritual. Quando a gente consegue só enxergar o lado material, realmente ficamos sem entender e se passou na cabeça daquela pessoa que cometeu tal crime. Ficamos perplexos, às vezes ficamos com sentimentos negativos, de raiva, de rancor com relação a essa pessoa. E aqui ele entra no ponto da igreja espiritualista. Todo homem, quando nasce, ele possui 3 espíritos. Tem o espírito primordial, que é aquele que nos acompanha, a partícula divina. Tem o espírito guardião, que é escolhido entre os ancestrais, conhecido como o anjo da guarda. E o espírito secundário, responsável especialmente pelos desejos físicos e seculares do homem. Aqueles muitos desejos que realmente às vezes atrapalham a nossa vida. E esse espírito secundário, às vezes ele predomina muito, acaba realmente dominando a pessoa a chegar ao ponto de compará-lo com um animal. Nos dias de hoje, você vê muitos casos que eu não gosto de assistir, eu evito. Mas tem hora que não tem como evitá-los, né? Às vezes a gente está assistindo um programa e aparece, no próprio noticiário hoje, no próprio jornal, aparece muitos casos de pessoas que você consegue até compará-lo com um animal, não consegue entender, muito menos compreender o porquê aquela pessoa chegou àquele estado de crueldade.
Então vamos lá, vamos continuar para podermos entender melhor. Por isso, embora tenha aparência humana, a pessoa torna-se semelhante a um animal. Nessas circunstâncias, não se justifica o sentimento de pena ou compaixão. Ela demonstra caráter perverso do princípio ao fim. Esta é a causa básica dos crimes sem escrúpulos. Por isso, é muito perigoso o homem deixar que sua alma seja dominada pelos animais, pois basta qualquer estímulo para lhe surgirem desejos maléficos e ele se tornar um criminoso. Mas o que é que se deve fazer? Não há outro meio para solucionar o problema, a não ser a força da religião. E por que deve ser através da religião? Como eu disse anteriormente, o homem é dominado pelo espírito animal, isto é, pelo espírito secundário. Portanto, é preciso enfraquecer a força de domínio desse último. Em termos mais claros, aumentar a força do bem numa proporção muito maior do que do mal, fazendo com que o espírito secundário se torne o dominado. Temos que tomar esse cuidado, e ele afirma que é muito perigoso quando o homem é dominado, às vezes sem ele perceba que está sendo dominado pela força do mal, comete crimes. Às vezes não acreditamos que essa pessoa tenha tido coragem de praticá-lo. Não importa qual é a placa da religião, ele tem que procurar uma religião que possa realmente tirar esse mal, que possa realmente diminuir esse espírito secundário que está dominando aquela pessoa. Então ele explica que através de você, na sua busca, muita gente após seus 40, 50 anos começa a procurar um caminho do bem, né? Porque ele cansou de errar, cansou de pegar atalho em caminhos tortuosos e bateu a cabeça, bateu ali, e chegou uma hora que o ser humano cansa. E aí acontece com muitos, aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. Depois de uma determinada idade, tá certo que tem muitos jovens que já começam, dependendo dos seus familiares, já começam cedo, melhor ainda. Mas a maioria começa a procurar esse lado religioso depois de muitos sofrimentos. Começa a procurar, a se encontrar com Deus, procurar o caminho da verdade, depois de muitos fracassos, depois de muitos aborrecimentos. E aqui ele afirma, através da religião, que consegue dominar esse espírito secundário e enfraquecê-lo. A pessoa começa a ganhar aquela força do bem, para que a pessoa possa ou reverter essa situação negativa que ela encontrou durante toda a sua vida. Então vamos lá, vamos continuar aqui mais um parágrafo. Antes de mais nada, é necessário ingressar na fé, voltar-se para Deus, adorá-lo e orar. Uma vez que a pessoa esteja ligada a Deus pelo elo espiritual, através deste, a luz divina será derramada em sua alma. À medida que a alma for sendo iluminada, o espírito secundário se retrairá e a força que ele tem para utilizar a pessoa a seu bel prazer irá enfraquecendo. No íntimo de todo ser humano há uma luta constante entre o bem e o mal. Isso acontece em virtude do princípio exposto acima. Assim, por mais minuciosas que se tornem as leis e por mais que se fortaleça o sistema de policiamento, será o mesmo que combater o crime com uma força estranha. Sem dúvida, é melhor do que nada, mas enquanto não se for ao âmago do problema, os resultados serão insignificantes, apresentando-se situações sociais nefastas, como acontece hoje em dia. Isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. Em alguns momentos, a gente sempre o mal, né,
às vezes nos domina e vem os pensamentos errôneos. Então, ou quando você encontra uma carteira na rua, olha de todos os lados para ver se ninguém está olhando, para você pegar, olhar se tem dinheiro ou não. Enfim, tem diversos exemplos aí do lado do mal que com certeza nos domina. Mas quando você tem um elo espiritual muito forte com relação a Deus, não importa a religião a qual você possa frequentar, a sua alma com certeza irá entrar no processo de muita luz, e todos esses pensamentos errôneos, essas maldades, irão diminuindo, aonde você irá conseguir dominar esse espírito secundário. Este programa, a qual eu fiz questão de compartilhar todos esses episódios com os senhores, é para trazer realmente compreensão desse lado espiritual que muitas pessoas desconhecem. Para aqueles que já praticam, para aqueles que estão dentro da espiritualidade, não terá nenhum problema de entender, né, o espírito secundário, o espírito guardião, o espírito primordial. Mas para aquele que nunca teve esse conhecimento, sempre é bom começar pelo menos a entender porquê de muitas das coisas nossas que acontecem no dia a dia, que às vezes acontece também problemas inexplicáveis, principalmente com relação a doenças. Tem muitos casos que a medicina não consegue resolver, nem através dos remédios, nem através de exames. A pessoa acaba procurando resolver pelo lado espiritual. Olha, e tem muitos casos. E também refere-se aos conflitos e também o lado financeiro. Se você não começar pelo menos a entender ou ter aquele espírito de busca, de procurar compreender como funciona esse lado espiritual, você infelizmente estará estagnado e sempre estará sofrendo sem entender o porquê está sofrendo, ou porque um outro membro da sua família, um amigo, está sofrendo, sem conseguir ajudá-lo a sair desse sofrimento. Quando eu tomei conhecimento através desses ensinamentos, que muitos deles com certeza nunca tinha ouvido falar, aí eu comecei a refletir também, comparar a minha própria vida, e realmente comecei a afirmar. E principalmente quando você coloca em prática e as coisas mudam, é aí que você ganha aquela fé fervorosa com relação àquilo que você está estudando. Então, de maneira nenhuma, estou querendo aqui forçar e colocar uma coisa na sua mente e fazer com que você acredite. Então, a única coisa que eu pediria, e como muitos profissionais fazem, é começar a abrir seus olhinhos, começar a mostrar um outro mundo invisível que você não consegue enxergar, é claro, mas que ele existe e que faz a maioria das vezes dos nossos problemas se tornarem muito profundos. E se não olharmos para esse lado espiritual, com certeza iremos sofrer por muitos e muitos anos. Então temos que treinar essa barreira que foi nos colocada, às vezes a própria família, a sociedade, enfim, nos coloca às vezes algumas crenças, algumas barreiras que fazem com que nos afastamos. Então, julgando, acreditando que aquilo será um mal se você praticar este conhecimento, e que na verdade está ali uma resposta para toda, não digo para toda, mas para uma boa parte dos seus problemas. Outra coisa que eu achei interessante, que ele afirma que sempre é uma luta constante entre o bem e o mal. E assim, por mais minuciosas que se tornem as leis, e por mais que se fortaleça o sistema de policiamento,
será o mesmo que combater o crime com uma força estranha. Vocês, mesmo ouvindo e vendo os programas e lendo hoje na internet, você vê que o que mais a população pede, hoje principalmente para os políticos, é a segurança. Além da saúde, né? Normalmente vem a segurança, porque realmente cresceu muito. Insegurança, o medo, coisas ruins que estão acontecendo em nosso país. Então as pessoas ficam preocupadas. Então, quando você vê um político trabalhando no sentido da segurança, aumentando mais delegacias, penitenciárias, então você percebe-se que parece que o número aumenta de criminosos, não diminui. Por mais que você mude as leis, por mais que você seja rigoroso, por mais que os mandatários das leis coloquem com certeza regras que dificulte o criminoso, não diminui esse mal. Mas por quê? Porque é aí que entra o lado espiritual, a parte invisível que essas autoridades e que muitos não conseguem enxergar e não trabalham nesse sentido. Como vivemos num mundo materialista, então acreditamos sim na ciência, na cultura. Os nossos políticos, os nossos governantes possam mudar através das leis mais rígidas, possa diminuir essa maldade social que impera em nosso país nos dias de hoje. Mas no fundo, este mal, felizmente, não é combatido desta maneira. Ele tem que ser combatido de uma maneira mais profunda, mais espiritual, para que a gente possamos reverter essa situação que se encontra hoje. Então vamos lá, vamos continuar aqui mais um parágrafo. Tá interessante, não tá? É incompreensível que nem o governo nem os educadores percebam algo tão óbvio. Eles se limitam a suspirar, dizendo que atualmente há muitos crimes inescrupulosos e que a delinquência juvenil aumenta dia a dia. Não conseguem libertar-se de ideias anacrônicas que cheiram a mofo e só a muito custo determinam o restabelecimento deste ou daquele princípio ético ou moral, a reforma de métodos educacionais, etc. Achamos isso muito triste. Pode parecer ironia, mas é o mesmo que colocar água numa peneira e notando que ela vaza demais, fazer uma peneira de furos menores. E esse parágrafo veio para fechar com chave de ouro. E ele cita aqui que é incompreensível, né? Os nossos governantes, os educadores não percebam isto que acontece. E eles estudam uma maneira realmente, através de leis, através da segurança, mudar o estado mental, mudar o estado físico, mudar os pensamentos dessas pessoas que acometem esses crimes, às vezes bárbaros. Como ele disse aqui, cheira a mofo. Então, por mais que você estude, por mais que você planeje há anos, esse lado vem crescendo e vem crescendo muito, ou você não acredita nisso? Então, não é só no Brasil não, no mundo, nos Estados Unidos, veja o que acontece. Por mais que as leis sejam tão rigorosas naquele país, os crimes dos meninos, por exemplo, como se explica um jovem, apesar que lá as armas é liberada para qualquer família comprar, mas aí é fácil você colocar a culpa nas leis. Por que um país como os Estados Unidos autorizam a venda de armas para qualquer pessoa, para menores,
mas você percebe que muitos casos, não foi 1, 2 ou 3, há muitos anos vem acontecendo esses crimes em escolas, jovens matando às vezes seus companheiros. Depois de muitos deles que sobreviveram dando os seus depoimentos, afirmam que não conseguem entender porque conhecia aquela pessoa, às vezes uma pessoa quieta, que não gostava de ter muito relacionamento, e jamais eles conseguiriam imaginar que aquela pessoa iria praticar aquele tal ato de matar muitos dos seus amigos, colegas de escola. Eu não preciso repetir porque a todo momento você vê na mídia casos desses, principalmente nos Estados Unidos. E aí, como que você imagina que seja isso? Qual é a sua resposta para isso? Eu pergunto, seria educação? Nos Estados Unidos não tem uma educação rigorosa? Tem. Seria problemas familiares? Seria leis que não são tão rigorosas? Nos Estados Unidos tem até pena de morte para quem é de menor de idade. Seria os governantes? O que seria para você essa resposta? Voltando aqui no ensinamento, tá falando que desde daquele princípio ético ou moral, a reforma de métodos educacionais e etc. Então, todos esses parâmetros é colocado em pauta, mas muito menos é colocado, é claro, o lado espiritual da coisa, porque é um método, infelizmente, como eu disse em outros programas, é um lado que realmente ficou para trás. Como o mundo material avançou muito, a ciência, então nós, seres humanos, acabamos acreditando muito mais na força humana do que na força espiritual. Até aqui no final desse ensinamento, onde ele afirma que isso é muito triste, pode até parecer ironia, mas ele compara, é como se fosse o mesmo que colocar água numa peneira e, notando que ela vaza demais, fazer uma peneira de furos menores. É irônico. Ou não seria interessante você tampar esses furos? É uma coisa que temos que refletir e pensar. É por isso eu faço questão, eu amo aquilo que eu faço, através do programa Fofoca do Bem, colocar esses assuntos que ao mesmo tempo eu estou aprendendo junto com os senhores e estamos nos aprimorando juntos, evoluindo. Temos que procurar sempre evoluir, não podemos ficar parado, estagnado, fingir que a coisa não está acontecendo comigo. Temos sim entender esse lado, principalmente o lado espiritual de tudo que é relacionado às nossas vidas, seja com as doenças, seja com os conflitos, ou seja financeiro. Temos que procurar sim reverter essa situação, porque ninguém gosta de sofrer. O principal, sofrer por muitos e muitos anos. Então, eu acredito, espero, eu esteja pelo menos acendendo aí uma luzinha para muitos que me ouvem, agradecendo mais uma vez os meus ouvintes, pedindo para que vocês não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, né? Porque todas as semanas, assim que chegar um assunto novo, vocês poderão ouvir. Mas, é claro, como diz meu amigo Luiz, ele já afirmou que meia hora, 40 minutos, dependendo do tema, que é muito pouco, realmente. Se formos abordar aqui, porque tem muitos ensinamentos que eu leio, não está baseado em um ensinamento.
tem muitos, às vezes dependendo do assunto tem 3 ou 4 ensinamentos que vai desmembrando, vai nos alertando de uma maneira mais fácil de entendimento. Então eu abordei esse ensinamento como acabar com os crimes. É um ponto que você pode já começar a refletir. Dependendo aí, podemos voltar com esse mesmo assunto ou com outro ensinamento relacionado ao mal, aonde os senhores com certeza poderão entender melhor o que acontece no dia a dia, tanto em nossas vidas, o que acontece no mundo. Eu espero ajudado hoje com esse assunto um pouquinho, e deixa aí no comentário se você tiver alguma dúvida. A gente pode trazer até uma ideia de abordar esse assunto novamente com outro ensinamento para que vocês possam ganhar um entendimento melhor, tá bom? Agradecendo mais uma vez a todos aqui no programa Fofoca do Bem. Repetindo, estamos agora na plataforma iTunes, onde você pode baixar lá o podcast e pode ouvir quantas vezes assim eu querer. E também estamos na plataforma Podomatic, eu acho que é isso, Podomatic, onde você também pode baixar nosso podcast de Fofoca do Bem, tá bom? Eu espero que tenham gostado. Aguardo na próxima semana com mais um assunto relevante ligado à espiritualidade. Beijos. Been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing, a divine conspiracy. Um restabelecimento deste ou daquele princípio ético ou moral, a reforma de métodos